Bom dia. Nós vamos apresentar hoje a aula 9 do nosso curso de pensamento neoclássico. E na aula 9 a gente chega a um autor que é muito importante para a macroeconomia no século XX. Esse autor é um autor inglês chamado John Maynard Keynes. E Keynes, na verdade, não era um economista, a graduação dele é na área de matemática, mas ele é filho de acadêmicos, né, e ele teve um interesse muito grande desde a sua adolescência, a sua juventude, pela área de economia, e foi aceito na Universidade de Cambridge, onde estudou matemática, mas depois de concluir seus estudos de matemática, ao se interessar pela área de economia, ele passou a ser pupilo tanto do Alfred Marshall quanto do Arthur Pigou, em Cambridge, e com o aprofundamento do seu interesse na área de economia, ele se deparou com a crise da década de 30, cujo marco inicial foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, com a quebra da Bolsa, os preços começaram a cair, os preços das ações caíram muito, e toda a estrutura econômica, a maioria dos acadêmicos diziam que aquela queda era momentânea, até os preços caírem a um determinado patamar, as pessoas que tinham se desfeito das ações voltariam a achar que os preços das ações estariam baixos demais, voltariam a comprar, e com isso a recessão tenderia a acabar, e as empresas que tinham demitido trabalhadores voltariam a contratar, os estoques que tinham se acumulado nas empresas voltariam a cair, portanto, a economia voltaria a funcionar normalmente. Só que em 1936, Keynes escreveu um livro que ficou bastante famoso, um livro muito influente, chamado The General Theory of Employment, Interest and Money. A maioria das pessoas conhece mais esse livro como a teoria geral de Keynes. E nesse livro, Keynes começou a ir um pouco de encontro à noção, que era uma noção consolidada na teoria econômica, que era a noção da escola clássica de que toda vez que há uma recessão, essa recessão, quanto mais ela se aprofundar, mais rápido chega ao momento onde há o processo de recuperação da economia. E Keynes, nesse livro, faz a seguinte hipótese: e se a economia não se recuperar? E se a economia continuar com o aprofundamento da recessão, essa recessão gerar uma grande depressão e nunca mais a economia voltar ao seu ponto de equilíbrio inicial? Então, Keynes era alguém que tinha utilizado todo o arcabouço metodológico da economia clássica, mas utilizando todo esse arcabouço, sendo um autor dentro da economia neoclássica, ele começou a questionar uma série de princípios dessa própria economia clássica, né? Então, ele fez uma crítica à história clássica e, a partir disso, dessa crítica passou a ser surgiu um sistema que passou a ser chamado de sistema keynesiano. O sistema keynesiano, ele deriva, na maior parte dos conceitos, da estrutura neoclássica da economia, mas tinha algumas características que é importante enfatizar. Primeiro, o sistema keynesiano dá uma ênfase muito grande na macroeconomia, deixa de lado as preocupações microeconômicas, ou seja, deixa de lado o comportamento individual das famílias, dos indivíduos, das empresas, e passa a considerar como mais importante o comportamento dos agregados econômicos, né? Segundo ponto é que a estrutura keynesiana, exatamente por deixar de lado a preocupação microeconômica, ela enfatiza menos do lado da oferta e mais do lado da demanda. A estrutura keynesiana pensa:
o que vai acontecer com a economia caso a demanda seja enfraquecida. E aí analisa o lado da demanda e propõe um processo de reforço da demanda efetiva como sendo o principal determinante do produto, do emprego e da renda da economia. Outra característica muito importante do keynesianismo é pensar a economia não mais, como os clássicos pensavam, como uma economia que ou está sempre em equilíbrio ou está sempre buscando em torno do equilíbrio. Keynes passa a considerar a instabilidade como um fator dado na economia, então é importante para Keynes considerar que os ciclos econômicos existem, a principal causa dos ciclos econômicos se dá em função da demanda por investimento, e isso traz instabilidade na economia. E o quarto ponto é que, pela existência de sindicatos, pela existência de leis de salários mínimos, de contratos coletivos de trabalho, uma série de regulamentações trabalhistas, existe rigidez salarial, ou seja, em um determinado período do tempo, os salários são rígidos, tanto para baixo quanto para cima, e a existência de custos de menu também leva à existência de rigidez de preços. E o último ponto dos princípios do sistema keynesiano é a possibilidade de praticar políticas fiscais e monetárias ativas. Ou seja, a ideia básica de Keynes era que o sistema é eminentemente instável. Em função dessa instabilidade, o governo deve tentar influenciar a economia, fazendo intervenções de forma a tentar gerar algum tipo de estabilidade. Ou seja, essas políticas são chamadas de políticas contracíclicas, que é a ideia de que, quando há uma recessão, para que essa recessão não se aprofunde, o governo deve praticar políticas contrárias àquilo que está ocorrendo na economia. Obviamente, políticas contracíclicas devem funcionar não só quando o sinal é negativo, mas também quando o sinal é positivo. Ou seja, se a economia está crescendo a um passo rápido demais, acima daquilo que o produto potencial da economia permite, é importante também que o ciclo econômico seja amenizado por políticas fiscais e monetárias que tente diminuir o impacto desse crescimento acima do produto potencial. Ou seja, as políticas anticíclicas funcionam não só, ou devem ser adotadas não só quando há uma recessão profunda, como também quando há um crescimento avassalador. A ideia é suavizar a estrutura de crescimento da economia, ou seja, o crescimento econômico deve ocorrer, mas de forma bastante suave, de acordo com o crescimento do produto potencial da economia. Muito bem, como é que Keynes chega a esse ponto de vista? Como é que Keynes consegue chegar a essa ideia de que a economia importa mais pelo lado da demanda, pelo lado da oferta, e como ele constrói essa estrutura? Ele constrói essa estrutura a partir da ideia da demanda efetiva. A demanda efetiva da economia é formada por três componentes. É o consumo das famílias, o investimento que é feito pelas empresas, que poderia ser considerado o consumo das empresas, e o consumo do governo, o gasto do governo. O consumo das famílias ganha o nome, a sigla C, consumo das empresas, ou investimento, ou demanda por investimento, é a sigla I, e gasto do governo, ou consumo do governo, a sigla G. Então, a demanda é dada pelo consumo dessas três esferas, das famílias, das empresas e do governo. Essa é a demanda efetiva. E para que a economia consiga atingir o seu equilíbrio, já que para Keynes há uma tendência muito grande da economia ao desequilíbrio, então é necessário forçar que a demanda efetiva se iguale ao produto da economia. Tem que ser igual a Y. Como isso ocorre? Bem, para que isso ocorra, a gente precisa analisar os três aspectos que compõem a demanda efetiva. Consumo das famílias, investimento ou demanda por investimento, que seria o consumo das empresas, e consumo do governo, que são os gastos do governo. Como é que Keynes denota a função consumo?
Keynes chama a função consumo de C, que depende de um consumo que ele chama de autônomo, que seria esse A minúsculo, e um consumo que depende da renda. A renda é Y, só que essa renda aqui seria a renda disponível para as famílias. Ou seja, a renda Y que vai ser diminuída do pagamento de impostos T. Então, a renda que sobra é a chamada renda disponível, e B seria a elasticidade da renda com relação ao consumo. B é chamado de propensão marginal a consumir. Então, essa função consumo teria a seguinte característica. A função consumo, ela é função da renda, e quando a renda cresce, a função consumo vai crescer. Só que a declividade dessa função consumo é a propensão marginal a consumir, que é B. O que é que B vai me dizer? Quando a renda crescer nessa quantidade, o consumo vai crescer nessa quantidade. É isso que B nos diz, ou seja, quanto o consumo vai crescer, dado que a renda cresceu em determinada quantidade. E se a renda for zero? Se a renda for zero, a gente vai ter aqui o consumo autônomo, que é A, que não é zero. O consumo é alguma coisa acima de zero. Como é que vai se dar esse consumo autônomo A? Já que o indivíduo não tem renda para consumir. Vai ser feito o consumo autônomo em função de transferências, né? Alguém transfere renda para esse indivíduo e esse indivíduo consome, não baseado em sua renda, já que ele não tem renda, consome baseado em renda de outras pessoas que transferiram renda para esse indivíduo. Certo? Então, a função consumo ela é positivamente inclinada com relação à renda. Quanto mais a renda cresce, o consumo também vai crescer, mas isso vai depender da propensão marginal a consumir, que é o B minúsculo. E se a renda for zero? O consumo do indivíduo ainda assim é positivo, vai ser um A, vai ser um número maior do que zero, certo? Essa, portanto, é a característica da função consumo, positivamente inclinada com relação à renda. E aí a gente passa aqui para a segundo aspecto da nossa demanda efetiva, que é a função investimento. Como é que a função investimento se mostra? A função investimento, nós temos aqui I, que é a demanda por investimento, ou função investimento, que ele depende, primeiro, de C, nós chamaríamos de investimento autônomo, e DR. Esse DR aqui seria um investimento que depende da taxa de juros. Então, a gente vê algo muito semelhante, né? O que a gente tem? Aqui no lugar do sinal de positivo, vai ser o sinal negativo, certo? Esse sinal negativo vai enfatizar um fato que é muito importante, que é o fato de que a relação da taxa de juros com o investimento é a relação negativa. E a relação do investimento autônomo com o investimento é positiva, ou seja, quando a taxa de juros é zero, ou quando o D for zero, se é que isso é possível, então o investimento vai depender só do investimento autônomo C. Mas, se a taxa de juros R deixar de ser zero, sendo o D o número entre 0 e 1, então, a relação entre taxa de investimento e taxa de juros é uma relação negativa, como pode ser visto aqui. O que é que nós temos aqui? Temos a relação da função investimento, que são os gastos aqui das empresas com investimento, e essa relação é uma curva negativamente inclinada com relação à taxa de juros, ou seja, quanto mais a taxa de juros subir, mais o investimento vai cair, quanto mais a taxa de juros cair, mais o investimento vai subir. O que acontece se a taxa de juros for zero? A gente vai ter aqui um consumo autônomo. Essa curva de investimento vai cortar esse eixo horizontal, que é exatamente no ponto C, que é o ponto onde eu tenho um investimento autônomo, ou seja, um investimento que não depende da taxa de juros. O que é que Keynes falou a respeito dessa taxa de juros aqui? Essa taxa de juros aqui, ela vai determinar um ponto de equilíbrio para o investimento. Certo?
Então, haverá uma taxa de juros que vai determinar um ponto de equilíbrio para o investimento. Muito bem. G. G é o gasto do governo, só que o G a gente considera que os gastos do governo são exógenos, ou seja, o governo inicialmente ele não se submete a nenhum tipo de limitação, mais tarde a gente pode considerar que o governo gasta em função da arrecadação que ele tem. Quando a gente quiser pôr uma restrição nos gastos do governo, a gente pode pôr essa restrição de que o governo tem um orçamento equilibrado. A restrição de orçamento equilibrado significa que o governo só gasta aquilo que ele consegue ter como arrecadação. Essa, aliás, é uma grande crítica que o modelo keynesiano, o que Keynes faz aos governos. Keynes considera que os governos trabalhavam com orçamento com restrição, ou seja, com orçamento equilibrado, e Keynes considera que a razão pela qual a recessão, a partir de 1929, se tornou uma grande depressão é devido ao fato de que os governos, ao se depararem com a queda da tributação, começaram a diminuir bastante seus gastos, porque se limitaram à restrição orçamentária do governo, porque tinham essa regra de orçamento equilibrado. Então, a crítica de Keynes é que, em meio a uma recessão, o governo não deve limitar seus gastos, ele deve gastar, mesmo que tenha que gastar acima de sua arrecadação, gerando déficit público e, consequentemente, gerando um aumento da dívida pública. Por quê? Porque Keynes considerava que, para que essa igualdade ocorra, investimento igual a demanda efetiva, então o investimento tem que ser, ou investimento não, renda igual a demanda efetiva, então a renda tem que ser igual ao consumo das famílias, ao investimento das empresas e aos gastos do governo. Ora, se o consumo das famílias está caindo, porque as empresas estão demitindo em meio à recessão, se o investimento das empresas está caindo, porque as empresas não conseguem vender tudo o que produzem, então Keynes defendia que seria o G, que deveria ser uma variável exógena, o governo deveria aumentar os gastos do governo de forma a evitar que o produto da economia caísse. C estava caindo, I estava caindo, então o G deveria ser aumentado num montante tal que recuperasse o crescimento do produto da economia. Quando a gente põe a função consumo nessa forma e a função investimento nessa forma, então a gente tem o sistema keynesiano mais pormenorizado, né, mais aberto. Tudo que foi Y, a gente vai tentar pôr do lado esquerdo. Tudo que não foi Y, vamos tentar manter do lado direito. Então, Y vem para cá, fica Y mais Y menos BY, que está do lado esquerdo. Aí, quando eu ponho BY, 1 sobre B do lado direito, fica 1 sobre B, que multiplica A mais C mais G, menos B sobre 1 sobre B, que multiplica T, menos D de dado sobre 1 menos B, que multiplica R. Então, esse é o resultado que se obtém quando se tem o produto da economia em equilíbrio. E o produto da economia em equilíbrio vai determinar aquilo que passou a ser chamado no sistema keynesiano de curva IS. O que seria a curva IS? Quando Keynes, antes de falar da curva IS, quando Keynes pensava em uma taxa de juros que chegava a um equilíbrio, ele já começava a pensar as consequências para o mercado monetário. Quais seriam as consequências do mercado monetário? Haveria, então, a taxa de juros que iria equilibrar a oferta de moeda por parte do governo, M, com a demanda por moeda por parte das pessoas, L, que seria a liquidez. E Keynes defendia que havia uma preferência das pessoas pela liquidez, ou seja, quando possível, as pessoas preferiam manter seus ativos, ou seja, seu patrimônio, sua riqueza, na forma de moeda e não na forma de ativos. Qual a diferença entre ativos, moeda e outros tipos de ativos? Os ativos podem ser títulos ou moeda.
Keynes dizia que havia um momento onde a taxa de juros chegasse a um patamar tão baixo, mas tão baixo, que as pessoas teriam preferência por todos os seus ativos na forma de moeda. A diferença básica entre moeda e títulos é que títulos rendem juros, portanto, se os juros forem baixos demais, pessoas não veriam nenhuma razão em manter seus ativos na forma de títulos, porque os juros estariam muito baixos. Já a moeda não rende juros, mas moedas podem ser utilizadas para fazer trocas. Moedas intermediam trocas. Então, quando a taxa de juros está baixa demais, as pessoas terão uma preferência pela liquidez, ou seja, preferência em reter seus ativos na forma de moeda. A estrutura keynesiana pensa o seguinte: se eu tenho uma economia em equilíbrio, aqui eu tenho a função consumo, que já foi mostrada. Quando eu adiciono o investimento, eu tenho aqui a demanda agregada. Essa demanda agregada, que é consumo mais investimento, aqui se a gente tem uma reta de 45 graus, a gente está dizendo aqui o quê? Aqui é a renda, no eixo horizontal, no eixo vertical a gente vai ter a demanda efetiva. Então, a reta de 45 graus mostra que a qualquer momento, em cima dessa reta de 45 graus, eu tenho uma igualdade entre demanda efetiva e renda. Quando eu ponho aqui a função consumo mais a função investimento, eu tenho, então, essa demanda agregada. Para que ela se iguale à renda, eu tenho esse ponto, que é o ponto de igualdade. Se eu tenho algum ponto à esquerda, e esse gráfico é chamado de cruz keynesiana, se eu tenho algum ponto à esquerda do ponto de equilíbrio, na cruz keynesiana, a demanda está acima da renda, ou do produto. É melhor chamar isso de produto da economia. Certo? Quando eu estou à direita, o produto está acima da demanda. Então, a ideia para a gente atingir o equilíbrio é exatamente nesse ponto. E o que acontece quando eu tenho uma recessão? Ou seja, um momento onde eu tenho um investimento que está muito baixo. Quando o investimento está muito baixo, eu tenho, portanto, isso aqui, né? Eu tenho nesse ponto de equilíbrio, que é onde equilibra em reta de 45 graus, que mostra a igualdade de demanda agregada com o produto da economia, que é igual à renda. Mas aí, quando há um estímulo, a demanda para o investimento aumenta, então essa demanda agregada sobe daqui para cá. Ou no caso que está sendo descrito uma recessão, ocorre o contrário, né? Eu tenho inicialmente a demanda agregada nesse AE1, e a demanda agregada cai. Uma recessão, o investimento está caindo, as empresas investem menos, então, inicialmente eu tinha essa renda aqui, Y1, e a renda cai para Y2. O que Keynes defendia? Em meio a uma recessão, onde a demanda para o investimento está caindo, então produto e renda da economia estão caindo de Y1 para Y2, necessário, então, que o governo entre na economia, gastando mais. E como é que ele vai gastar? Ele vai gastar o montante equivalente a essa queda do investimento, ou talvez maior, né? Para tentar voltar o produto de volta a Y1. Se ele gastar rigorosamente igual essa queda do investimento, então o produto volta a Y1, e aí eu tenho de volta essa reta AE1 ao invés de AE2, porque foi o estímulo do aumento do gasto do governo que gerou uma volta a esse ponto de equilíbrio. Eu abandonei esse ponto de equilíbrio da recessão e voltei a ter crescimento econômico, chegando a essa igualdade nesse ponto de equilíbrio. Então, por isso que Keynes defendia que o governo deveria gastar para tentar reverter essa queda do crescimento econômico que estava gerando a recessão, né? Como isso pode ser feito? A gente viu, então, nós temos
esse equilíbrio, que deve ser o equilíbrio a ser alcançado, e esse equilíbrio é o equilíbrio de uma curva que foi chamada de curva IS. É importante deixar claro que Keynes era um matemático, mas ele resolveu escrever a teoria geral sem escrever uma única equação no livro. E como a economia matemática já era uma área da economia que estava se expandindo cada vez mais, ao lerem a teoria geral, os economistas se sentiram um tanto quanto necessitados de traduzir todas aquelas ideias de Keynes em equações. Então, dois economistas, Alvin Hansen e John Hicks, pegaram o livro de Keynes e tentaram traduzir os conceitos do livro em equações. Foram eles que criaram um modelo que mais tarde passou a ser chamado de modelo ISLM. O modelo ISLM consiste de um modelo que tem duas curvas. A curva IS, que é o resultado descrito pela equação acima, onde eu tenho a igualdade entre demanda efetiva e produto da economia, tendo a função consumo, como descrita pelo Keynes, e a função investimento, dessa forma, jogando o Y, tudo que é Y para a esquerda, tudo que não é Y para a direita, fica essa equação aqui, que é a equação de equilíbrio do produto, tal qual descrita pela curva IS. Então, nessa equação, o mercado de bens e serviços está perfeitamente equilibrado. Como é que se chega, através dessa equação, no equilíbrio de mercado de bens e serviços? Bem, se chega da seguinte forma. Primeiro, a gente pega essa linha de 45 graus que me diz o quê? Investimento desse lado, investimento desse lado. Então, aqui eu tenho uma igualdade entre a taxa de juros, que vai gerar igualdade entre poupança e investimento. Se eu puser aqui a função poupança, o que é a função poupança, descrita dessa forma, está me dizendo? Dizendo que quando as pessoas têm um aumento de renda, a propensão marginal a consumir vai me dizer que elas vão ter um aumento de consumo, mas elas também terão um aumento de poupança. Então, a função poupança é descrita dessa forma, mostrando que a poupança aumenta quando a renda aumenta. Então, eu tenho aqui um equilíbrio na poupança que vai estar vinculado a um equilíbrio no investimento. A ideia básica é que, quando a gente tem um equilíbrio no mercado de bens, nós temos um equilíbrio entre poupança e investimento, ou seja, tudo aquilo que foi poupado será usado pelas empresas para ser investido. Então, as empresas vão nos mercados de fundos emprestáveis, pegam dinheiro emprestado e investem. O que as empresas podem pegar emprestado? Aquilo que foi poupado anteriormente. Né? Então, as famílias, elas possuem uma renda, com essa renda, parte da renda elas consomem, parte da renda elas poupam. Então, aquilo que é poupado é levado ao mercado de fundos emprestáveis que é investido. Com esse investimento, nós temos o quê? Nós temos essa taxa de juros. O que essa taxa de juros vai fazer? Ela vai equilibrar demanda por investimento com poupança da economia. E é exatamente esse equilíbrio entre a função poupança da economia com a função demanda por investimento que vai nos dar a chamada curva IS. O que é a curva IS? É uma curva que mostra no eixo horizontal a renda da economia e no eixo vertical a taxa de juros da economia. Então, cada ponto dessa curva, que a gente chama de curva IS, é um ponto que há o perfeito equilíbrio na economia do mercado de bens. Ou seja, em cada ponto dessa curva eu tenho um nível de taxa de juros associado a um nível de renda que equilibra o mercado de bens. Ou seja, demanda por bens e oferta de bens está equilibrada em cada ponto dessa curva, é chamada curva IS. Isso significa o quê? Se a taxa de juros for nesse patamar, para que o mercado de bens esteja equilibrado com essa taxa de juros, eu vou ter que ter a renda nesse patamar aqui. Se a taxa de juros cair para um patamar aqui, então a taxa de juros nesse patamar vai ter que estar associado a uma renda nesse patamar para que o mercado de bens esteja equilibrado. E assim por diante. Então, quando eu tenho taxa de juros nesse patamar, essa taxa de juros estará equilibrada com o nível de renda nesse patamar Y1. Então,
O que a minha curva IS está dizendo é que a taxa de juros I1 se equilibra, ou equilibra o mercado de bens, quando o nível de renda é Y1. Então, essa taxa de juros que diz que o investimento vai ser esse, é a mesma taxa de juros que vai me dizer que a poupança necessária para que haja esse investimento vai ser essa poupança aqui. Essa poupança está associada a esse nível de renda da economia, portanto, nós temos que essa curva aqui, curva IS, ela exemplifica todos os pares ordenados de taxa de juros e produto da economia, ou seja, taxa de juros e renda da economia, que equilibram o mercado de bens, certo? Esse é o significado da curva IS. A curva IS é o equilíbrio do mercado de bens, e para que esse equilíbrio ocorra, eu tenho que ter associado a esse equilíbrio uma taxa de juros que vai equilibrar a renda da economia, equilibrando todo o mercado de bens. Entretanto, quando Hicks e Hansen criaram o modelo IS, eles também precisaram equilibrar um outro mercado. Então, eles descreveram o equilíbrio no mercado monetário. O que seria o equilíbrio no mercado monetário? Hicks e Hansen disseram o seguinte: o mercado de produtos se equilibra, mas o mercado monetário também precisa se equilibrar. Só que como é que se dá o equilíbrio no mercado monetário? O equilíbrio no mercado monetário se dá da seguinte forma: eu tenho aqui uma oferta de moeda M, que é o governo que oferta essa moeda, porque o governo tem um monopólio na impressão de moeda. Então, ele oferta essa moeda e as pessoas demandam moeda para fazer transações. Então, como as pessoas demandam moeda, quando eu tenho essa oferta de moeda, dada uma demanda por moeda, a gente vai ter a taxa de juros de equilíbrio. Então, essa taxa de juros, ela equilibra a oferta de moeda com demanda por moeda, certo? Então, Hicks e Hansen, lendo o livro do Keynes, também criaram esse modelo, que é o chamado modelo LM, onde eles dizem o quê? Eles dizem o seguinte: da mesma forma que aqui o modelo IS gera essa curva IS que equilibra todos os mercados de bens, no mercado monetário eu também vou ter que ter um modelo que mostre todo o equilíbrio no mercado monetário. A esse modelo eles chamavam de curva LM. O que seria a curva LM? A curva LM é esse equilíbrio entre a oferta de moeda M por parte do Banco Central e demanda por moeda L. Só que como é a função demanda por moeda? As pessoas demandam moeda, primeiro, tem essa demanda autônoma por moeda, Segundo, quando a renda das pessoas cresce, as pessoas demandam mais moeda. Por quê? Se eu tenho uma renda de R$1.000, eu demando moeda de acordo com a minha renda de R$1.000. O que acontece com a pessoa que tem a renda de R$10.000? Ela demanda muito mais moeda do que essa pessoa que tem uma renda de R$1.000 por mês. Então, a demanda por moeda cresce quando a renda ou o produto da economia cresce. Entretanto, as pessoas passam a demandar menos moeda quando a taxa de juros sobe. Por quê? As pessoas dividem seus ativos entre títulos e moeda. O que seriam títulos? Títulos seriam qualquer tipo de ativo que rende juros, mas são ativos que eu não consigo transacionar. Se eu tiver um título, for no supermercado, for numa cantina, for numa lanchonete, for em qualquer lugar, numa loja, eu não posso dar esses títulos para o dono da loja para comprar algum produto. O dono da loja não vai aceitar. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu tenho que vender os meus títulos. Quando eu vendo os meus títulos, eu obtenho moeda, e aí sim, eu vou na loja e com moeda eu compro os produtos. Então, título não tem liquidez. Eu primeiro preciso pegar os meus títulos, trocar por moeda, moeda sim tem liquidez. Como moeda tem liquidez, eu posso comprar e vender qualquer coisa utilizando moeda. Mas títulos não. Títulos, primeiro eu preciso vender os títulos do mercado de títulos para obter moeda, para fazer transações com moeda. Então, o que acontece? Quando a taxa de juros sobe,
como moeda não rende juros, as pessoas vão se desfazer de moeda para comprar títulos. Quando a taxa de juros cai, as pessoas vão se desfazer de títulos e trocar por moeda. Então, a gente tem, com isso, que esse G, que vai me dar uma elasticidade entre taxa de juros e demanda por moeda, esse G é negativo, né? Por quê? Quanto maior a taxa de juros, menos as pessoas demandaram moeda. Quanto maior as taxas de juros, quanto maior a taxa de juros, menos as pessoas demandaram moeda. Quanto menor a taxa de juros, mais as pessoas demandarão moeda, certo? Já a renda tem um sinal positivo com relação à demanda por moeda. Quanto maior renda, mais as pessoas demandaram moeda. Quanto menor renda, menos as pessoas demandaram moeda. Então, tanto o F quanto o G são números entre 0 e 1. Eles podem se aproximar muito de 0, podem se aproximar muito de 1. Mas, para a gente ter igualdade, a gente tem que igualar isso aqui. Então, a gente tem um mercado monetário equilibrado, a gente tem que igualar oferta de moeda com demanda por moeda. Sempre lembrando que a demanda por moeda tem duas elasticidades. A elasticidade da demanda por moeda com relação à renda, F, e a elasticidade da demanda por moeda com relação à taxa de juros, G. Como é que a gente alcança o equilíbrio no mercado monetário? A gente alcança o equilíbrio no mercado monetário da seguinte forma. Aqui, eu tenho a demanda por moeda. Como as pessoas demandam moeda? Depende, né? Eu posso, quando a taxa de juros sobe, fazer o quê? Eu diminuo minha demanda por moeda para fazer transações e aumento minha demanda por moeda para especular. O que seria aumentar a demanda por moeda para especular? Seria pegar meus ativos, pôr na forma de títulos. Quando a taxa de juros cai, eu aumento minha demanda por moeda para transacionar. Tiro dos títulos e ponho para a moeda, né? Eu quero mais, quando a taxa de juros cai, eu quero ter mais ativos na forma de moeda. Então, dada essa demanda de moeda por transação, isso vai estar associado a uma renda por causa do F, né? Quanto mais alta será a minha renda, mais eu vou demandar moeda para transação, certo? Muito bem. E com relação à minha moeda para demanda para especulação, é aquela coisa, quanto mais baixa for a taxa de juros, menos eu vou querer pôr meus ativos na forma de títulos, né? E quando é que eu vou aumentar meus ativos na forma de título? Quando a taxa de juros aumentar, né? Então, quando a taxa de juros aumentar, eu terei menos demanda por moeda para transação e mais demanda por moeda para especulação. Quando a taxa de juros cair, eu terei menos demanda por moeda para especulação e mais demanda por moeda para transação. Com isso, eu tenho o quê? Essa taxa de juros que vai equilibrar demanda por moeda para especulação com transação, e eu terei aqui uma renda que também vai equilibrar. Quanto maior for minha renda, mais eu vou demandar moeda para transação. Quanto menor minha renda, menos eu demandarei moeda para transação. Com isso, a gente constrói a curva LM. Veja que a curva LM também é no mesmo gráfico da curva IS, né? O que é que tem no gráfico da curva IS? No eixo horizontal a gente tem renda, no eixo vertical a gente tem taxa de juros. Vou dar uma olhadinha aqui em cima. Olha aqui. Na minha curva IS eu tenho o quê? No eixo horizontal renda, no eixo vertical taxa de juros. Só que aqui a curva IS, ela me mostra o quê? Uma série de pares ordenados para cada nível de taxa de juros eu vou ter uma renda associada. A mesma coisa que mostra a curva LM. A diferença, a curva IS é negativamente inclinada, né? Quanto mais a taxa de juros cai, mais a renda vai ter que ser mais alta para equilibrar o mercado de bens. Quanto mais a taxa de juros sobe, menor que vai ter que ser a renda para equilibrar o meu mercado de bens. Já a curva LM é diferente, né? O que a curva LM está me mostrando? A curva LM, a gente tem uma curva positivamente inclinada. Então, a relação entre renda e taxa de juros é positivamente inclinada, dizendo o quê?
Quando a taxa de juros sobe, significa o quê? As pessoas vão tentar pôr mais moeda na forma de títulos e menos moeda na forma de moeda, né? Mais ativos na forma de títulos, melhor dizendo, e menos ativos na forma de moeda. Então, em função disso, o que a gente tem? Mais ativos na forma de títulos, menos ativos na forma de moeda. Isso significa que a taxa de juros vai se equilibrar ao nível de renda mais alto. O que acontece quando a taxa de juros cai? Para eu equilibrar o mercado monetário, eu tenho que ter um nível de renda menor. Então, esse equilíbrio no mercado monetário vai me dizer o quê? Demanda por moeda e oferta de moeda se equilibram. Em cada ponto do mercado monetário, eu tenho um equilíbrio nessa demanda por moeda e nessa oferta de moeda. Certo? Então, basicamente, o que a gente tem é que a gente tem esse equilíbrio. A curva LM é positivamente inclinada, a curva IS é negativamente inclinada. Como o gráfico é igual, então a gente tem que ver o seguinte: eu terei infinitos pontos onde o mercado monetário está equilibrado, e eu terei também infinitos pontos onde o mercado de bens está equilibrado. Terei aqui infinitos pontos da curva IS, onde o mercado de bens estará equilibrado. Mas, quando eu ponho ISLM num só gráfico, eu só terei um único ponto, onde há equilíbrio simultâneo entre o mercado monetário e o mercado de bens, que é exatamente aqui, nesse ponto. Ou seja, eu tenho a curva IS, que é negativamente inclinada com relação à renda, com relação à taxa de juros, e a curva LM, onde renda se relaciona com taxa de juros de forma positiva. Em cada ponto ao longo da curva LM, o mercado monetário estará equilibrado. Em cada ponto ao longo da curva IS, o mercado de bens estará equilibrado. Mas eu só terei um único ponto onde esse equilíbrio se dará em ambos os mercados. É nesse ponto onde eu tenho uma renda Y0 e uma taxa de juros I0. Esse é o único ponto onde ambos os mercados estão, ao mesmo tempo, equilibrados. Então, a gente já viu anteriormente, essa aqui é a equação que descreve o equilíbrio no mercado de bens, sendo a curva LM descrita dessa forma, pondo essa demanda aqui por moeda M igual a E mais FY menos GR. Desse lado, eu tenho esse é o equilíbrio do mercado LM, e quando eu igualo IS a LM, eu então vou ter que igualar gerando esse tipo de equilíbrio. Primeiro, para eu igualar, eu tenho que pegar essa equação 6 aqui e substituir. No equilíbrio do mercado monetário, eu descubro R. Onde é que eu descubro R? Aqui na equação 8, eu tenho que a equação 8 é o quê? Y menos 1 sobre F vezes E, mais G sobre F vezes R, mais 1 sobre F vezes M. Se eu isolo R, eu tenho isso aqui. Só que se eu conseguir isolar R, eu vou substituir onde tem R pela equação 8. Né? Então, fazendo isso, esse é o equilíbrio na curva IS, esse é o equilíbrio na curva LM. Substituindo esse R aqui, eu ponho tudo isso aqui, multiplicando D menos D sobre 1 menos B. Então, assim, eu obtenho o equilíbrio simultâneo. Fazendo essa igualdade, eu tenho a equação 9, que é uma equação bastante grande, né? Gera tudo isso. E aí, depois de muitas simplificações, obviamente, eu obtenho essa equação 9. O que é que essa equação 9 está me dizendo?
está me dizendo que eu tenho essas elasticidades aqui. G, que elasticidade é essa, G? A elasticidade da taxa de juros com relação à demanda por moeda. Então, G multiplica, G sobre, divide, G menos 1 menos B, e o que é B? Aqui B, né? B é a propensão marginal a consumir, ou seja, elasticidade da renda disponível com relação ao consumo. Melhor de ver aqui, né? Elasticidade da renda disponível com relação ao consumo, ou seja, minha propensão marginal a consumir. Então, para essa equação de equilíbrio é muito importante. G, B, tem o D e tem o F. O que é o D de dado? D de dado é a elasticidade da taxa de juros com relação ao investimento, e o F é a elasticidade da renda com relação à demanda por moeda. Certo? Então, G é importante, B também é muito importante, D e F são importantes, A e C não são tão importantes assim, né? O que é o A? O A é o consumo autônomo, o C é o investimento autônomo. Não são variáveis tão importantes assim, né? São constantes. Eu tenho o E, que também é outra constante. O que é o E? O E, essa constante aqui, que vai me dar uma demanda por moeda autônoma, que não depende nem da renda, nem da taxa de juros. Mas mais importante aqui são o quê? G e D. G, D, F e B também são importantes, mas os mais importantes são G e D. Dependendo de como forem G e D, o que eu estou dizendo que D e G podem ser? D de dado é um número entre 0 e 1. Ele pode ser muito próximo de 0 ou muito próximo de 1. E o que é G? G também é um número entre 0 e 1. Ele pode ser muito próximo de 0, sendo quase igual a 0, ou ele pode ser muito próximo de 1. Quais são as consequências, então, para essa equação 9, dependendo dos tamanhos de D e G? Se D for igual a 0, o que é que eu vou ter? Eu vou zerar isso aqui, né? Eu vou zerar também isso aqui, ó. Zerando isso aqui, eu estou zerando o numerador. Então, qualquer coisa, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, eu estou eliminando esse sinal de menos aqui, já que eu estou zerando tudo isso. Aqui eu também tenho D como numerador. Então, essa parte da equação é 0, essa parte da equação é 0. A única parte da equação que D não zera é isso aqui. D sendo igual a 0, fica 0 vezes F, zera essa parte, mas ainda vai ficar G sobre G, 1 menos B. Corta G com G, fica 1 sobre 1 menos B, ou seja, 1 sobre 1 menos B, que multiplica isso aqui. Então, se D for 0, a gente zera um monte de coisa, e o equilíbrio fica sendo 1 sobre 1 menos B, que multiplica isso aqui. O que está acontecendo aqui? A política monetária M multiplica 0, que significa que a política monetária se torna completamente inócua. O que o governo pode mexer que pode alterar o equilíbrio do produto ou da renda da economia? O governo pode mexer em G, seus gastos, o governo pode mexer em T, sua tributação. Então, mexendo em G ou em T, que é política fiscal, o governo pode alterar a renda de equilíbrio. A ideia básica é, caso D seja igual a 0, ou seja, muito próximo de 0, o que é o D? Elasticidade da taxa de juros com relação ao investimento. Então, se a elasticidade da taxa de juros com relação ao investimento for 0 ou for muito próximo de 0, significa o quê? Se a taxa de juros baixar para 0 ou para um número muito próximo de 0, ou se D for 0 ou um número próximo de 0, eu estarei naquilo que Keynes chamou de armadilha da liquidez. O que é a armadilha da liquidez? A armadilha da liquidez é um ponto onde aqui a curva LM é quase horizontal, ou seja, a taxa de juros é tão baixa, mas tão baixa, que a curva LM vai ser quase horizontal. O que acontece se a curva LM for quase horizontal? O que acontece é que a política monetária vai ser completamente inócua.
O governo não deve praticar política monetária. A política eficiente vai ser a política fiscal. Então, é isso que essa equação está me dizendo. Essa equação me diz aqui, caso D seja zero, seja um número muito próximo de zero, ou caso a taxa de juros seja zero, um número muito próximo de zero, eu estarei em cima da chamada armadilha da liquidez. Ou seja, as pessoas não vão querer títulos, as pessoas vão fugir de títulos. É o que Keynes classificou quando houve o processo de quebra da Bolsa de Nova York. As pessoas se desfaziam das ações de qualquer jeito. As pessoas faziam qualquer coisa para trocar ações por moeda. As pessoas estavam na armadilha da liquidez, querendo moeda de qualquer jeito e se desfazendo de todo os títulos da dívida pública, qualquer título, as pessoas rejeitavam, só queriam de moeda, porque a taxa de juros caiu demais, as pessoas se depararam na armadilha da liquidez, é o chamado caso keynesiano. Quando a LM é quase horizontal, ou de fato horizontal, o governo deve praticar apenas política fiscal e deve abandonar qualquer tipo de política monetária. Exatamente no momento onde a curva IS corta a curva LM, na parte onde a curva LM é horizontal. Certo? Então, caso o D seja zero, quase igual a zero, ou caso a taxa de juros seja muito baixa, próxima de zero, as pessoas vão querer só moeda, o problema da armadilha da liquidez, onde a política monetária se torna totalmente inócua e a política fiscal se torna extremamente eficiente. Opa, desculpa. Para a gente encerrar a aula, a gente tem que examinar o outro caso, que é o quê? Entretanto, se o D não for zero, se o D for mais próximo de 1, eu tenho que examinar o caso onde o G pode ser zero. O que acontece se o G for zero? Se o G for zero, G multiplica R, vai dar zero, então isso significa que a demanda por moeda só vai depender da renda, não vai depender da taxa de juros. O que é que isso significa? Aqui, nessa equação de equilíbrio simultâneo entre mercado monetário e mercado de bens e serviços, o que acontece quando o G é zero? Quando o G é zero, zera isso aqui, né? Zerando isso aqui, qualquer coisa. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Estou zerando, portanto, tudo isso aqui. Estou zerando toda essa primeira parte da equação. Y vai ser igual. Toda essa primeira parte do lado direito da equação é zerada. Aqui também tem G, né? Zera G. Então, 1 menos B multiplicado por zero é zero. Vai ficar DE dividido por DF. Corta D com D, fica E sobre F. G também zerado aqui, fica só D sobre DF, corta D com D, fica 1 sobre F. Então, se eu zero o G, o equilíbrio da minha equação vai ser E sobre F mais 1 sobre F que multiplica M. Cadê o G e cadê o T? G e T zeraram, né? Porque essa parte da equação zerou. Então, a primeira parte do lado direito da equação zerou, o que restou foi só M. Então, para eu modificar o equilíbrio do produto ou da renda da economia, eu tenho que praticar apenas política monetária, M. Então, a única coisa que é eficiente, quando o G é zero, ou quando o G se aproxima muito de zero, é a política monetária. A política fiscal é totalmente ineficiente, inócua. Quando o G se aproxima de zero ou é igual a zero, a gente está na chamada área clássica ou área neoclássica. Que área é essa? Quando o G é igual a zero ou se aproxima de zero, é a área onde a curva LM é vertical. Ou seja, essa área aqui. Eu estou subindo muito, a taxa de juros está indo quase para infinito. Quando isso ocorre, a LM fica vertical. O que acontece quando a LM fica quase vertical? O governo deve praticar política monetária. Toda política monetária significa expansão da oferta de moeda para cá. Então, com isso, a taxa de juros cai e o produto da economia sobe. Quando a LM é vertical ou quase vertical, a única coisa eficiente é a política monetária, a política fiscal é completamente ineficiente, completamente inócua. Então, esse é o resultado do modelo keynesiano. Só que a gente tem que fazer o seguinte adendo.
toda essa estrutura de análise que o Hicks e o Hansen traduziram na forma de equações e gráficos do modelo keynesiano é uma estrutura de análise que é voltada para a economia fechada. O que acontece quando a gente abre a economia? A análise da estrutura keynesiana é focada naquilo que a gente chama de multiplicador keynesiano. Exatamente o que sobra quando a gente multiplica tanto a demanda, o gasto autônomo, que é isso aqui, A mais C mais G menos BT, quando a gente multiplica a parte da política monetária. Então, quando a gente está trabalhando com a economia fechada, o multiplicador keynesiano tem um valor muito alto. Mas a maior parte das economias do mundo é economia aberta. Com isso, o multiplicador keynesiano ele acaba sendo bem menor. É por isso que, no ambiente de economia fechada, que foi mais ou menos o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, ou alguns anos posteriormente à Segunda Guerra Mundial, as economias eram relativamente fechadas, foram praticadas políticas keynesianas por mais ou menos 30 anos, de um sucesso muito grande. Só que quando as economias começaram a se abrir cada vez mais, na década de 70, 80 e 90, essas políticas keynesianas começaram a ser muito questionadas. Exatamente, que o efeito de uma economia aberta, o multiplicador keynesiano é muito menor do que o efeito do multiplicador keynesiano em uma economia fechada, e os trabalhos empíricos, mesmo na década de 70 e 80, e até antes de 60, começaram a questionar o tamanho desse efeito multiplicador. Alguns trabalhos ponderavam que esse efeito multiplicador era bem menor do que supunha a teoria criada por Keynes. Né? Então, nas aulas seguintes, a gente vai examinar essa questão das escolas, tanto a escola pós-keynesiana quanto a escola neo-keynesiana, que tentaram adaptar essa análise keynesiana a um novo ambiente, como a gente também vai analisar outras escolas, como a escola dos ciclos reais de negócios e a escola dos novos clássicos, que tentaram fazer uma crítica à estrutura keynesiana, criticando o tamanho do multiplicador keynesiano e questionando as diferentes políticas a serem utilizadas nos diferentes ambientes. Então, essa aula de hoje sobre a teoria keynesiana é uma aula que se encerra por aqui, mas deixando claro que há uma série de implicações que nós vamos ver nas aulas seguintes. Tá certo? Então, é isso. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula, quando a gente vai examinar as consequências dessa estrutura da escola keynesiana. Muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia e tenham todos uma boa semana. Até a próxima. Tchau.